O mundo gospel não anda bem, não anda bem. Falou que o demônio falou agora que ele queria que ela ficasse lá na Mundial. Sim. É isso? Sim, senhor. Ele falou que o demônio falou agora que ele queria que ela ficasse lá na Mundial. Sim. É isso? Sim, senhor. É isso? É isso! Por que você queria que ela ficasse lá? Fala, seus crentes e seus descrentes também. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre justamente isso, sobre cara de crente, cara de cristão. Muito se tem falado sobre a cara do evangélico na mídia, nas novelas, e a gente vê um retrato um pouquinho disforme do que a gente vive na realidade. Quem é evangélico, quem é cristão, ele vive um pouquinho diferente do que é pregado na mídia. Então, por conta de muitos maus exemplos que estão aí na mídia, na TV, na internet, nos cultos, nós todos somos colocados no mesmo pacote. A nossa intenção aqui não é ficar nos defendendo ou falando, olha, a gente precisa atacar esse povo também. Não, a nossa questão aqui é falar um pouquinho sobre o que é realmente ser cristão. Falar que ser cristão não é isso que acontece muitas vezes na televisão, não é esse tipo de atitude que muitos que se dizem pastores, cristãos, evangélicos, cometem ou fazem na televisão. O que a gente vai usar é sempre o exemplo de Cristo. Se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Então a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre alguns temas relativos à atividade e à conduta do cristão em si. Então para isso a gente separou alguns tópicos aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre como é a cara do cristão realmente, o cristão que segue os ensinamentos de Cristo. Aquele que é a miniatura de Cristo, aquele que olha para Jesus e procura fazer a mesma coisa que ele. E se tem uma coisa que a gente é bombardeado, ou então a Globo tem sempre a ideia de que a gente usa, é que tipo, o crente ele é um cara de terno, gravata, não pode usar roupa assim apertadinha igual a do Bala, e nem pode fazer academia igual ele, lógico, e as mulheres só usam saia, que essas duas pagãs aqui já estão totalmente erradas, porque estão de calça, mas a ideia é essa, a gente não pode usar bermuda, e a gente veio de calça justamente, não, a gente pode usar bermuda, mas a ideia é essa, a mulher cristã não corta o cabelo, ou não raspa o sovaco, é mais ou menos assim, né? Mas o que a Bíblia fala realmente disso? A gente vê, até a Emily já falou sobre isso, que é uma questão cultural. Existem lugares em que a mulher se veste mesmo com saia e não é pecado, a gente precisa deixar bem claro isso, usar saia não é pecado nenhum, isso não incorre em nenhum erro. Mas o que a Bíblia fala sobre as roupas? O que será que a Bíblia fala sobre o uso das roupas, tanto dos homens quanto das mulheres? Queria que vocês falassem aí. Eu separei um texto que Paulo vai escrever, né, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele dando uns conselhos, e ele vai falar da postura da mulher cristã. Isso serve não só para a mulher, mas para os homens também. Que no versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. E aí ele vai continuar dizendo que o que importa não é a gente dar tanta atenção no nosso exterior, na maneira que a gente não dá tanto valor em roupas, na maneira que a gente se veste, mas que o principal que a gente tem que ter quando a gente está em Cristo é o caráter. Que na verdade nós temos que procurar se enfeitar com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus, assim como os homens também. Então nós temos que procurar ter um coração igual ao de Cristo. A aparência nós temos que procurar nos cuidar, mas a nossa aparência não pode ser o nosso alvo principal de vida. A gente querer se mostrar o nosso corpo, mostrar a nossa beleza, mas que nós temos que ser sensatos também na nossa maneira de se vestir, sensatos e se vestir de uma maneira decente. É isso que a Bíblia aconselha. Mas essa questão de mulher não poder usar calça, de homem não poder usar bermuda, isso não é bíblico. Quem mais? Quer falar sobre isso? Você que não usa saia, você é uma pagã.
Fala aí. Não, é porque realmente, eu já posso falar sobre o cabelo curto? Pode. Tudo mais. Porque na Bíblia fala, realmente, tem uma passagem que fala lá, né, de cabelo curto, de cabelo comprido, mas tem que olhar o contexto, né, da igreja da época. Por quê, né? O porquê, tem tudo isso. Igual a Emily falou e você falou, é mais uma questão cultural do que teológica. Tem pessoas, tem umas senhoras que elas são mais reservadas, que elas preferem usar a saia. Elas não estão erradas. Mas a gente, talvez pelo conforto, aqui é muito calor, vamos supor, entendeu? Então, cada um tem que ter a decência, tem que ter o zelo, né? Tem que tomar cuidado, tem que ter prudência no que você vai vestir. Então, complementando o que a Lainá disse, é a questão da saia. Super correto, assim, você pode ir tanto de calça como de saia na igreja, só que o que é o alvo bíblico principal é a decência. Não adianta nada você ir à igreja de saia e ir com uma saia agarrada, uma saia que vai mostrar A vácuo. tudo. Tipo assim, é estranho, né? Que aí você chega numa igreja que aí não pode usar calça, mas aí a irmãzinha tá com uma saia justa como Deus, sabe? Tipo, E às vezes até tá com uma saia até que decente, mas o coração e a mente não tá ligado a Deus. A ideia- O que é mais importante? Então, aqui é o texto que eu li e falo, o importante, o principal é o teu coração. O que a você Bíblia- ser dedicado a Deus. A Bíblia fala, né? Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a questão eu acho que de usos e costumes, né? De roupas é simples. É você olhar para sua roupa e falar, essa roupa glorifica a Deus de alguma forma? Tem uma parte né? na No sentido Bíblia- de dar bom exemplo. Tem uma parte que fala que a gente tem que avaliar nós mesmos. Isso. Não sei onde que fica, mas significa isso, né? Que a gente tá lá se arrumando. Será que essa roupa vai ficar legal? Não porque é obrigatório usar saia, obrigatório, eu não posso cortar o cabelo. Não... Quer falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, Tudo que a gente falou era mentira, porque agora você Não. falou na verdade. Na verdade. é verdade, né? Você entende essa ideia, né? Então eu vou trocar, não é na verdade, né? Em verdade. Não, mais uma coisa então. Tipo assim, pecado, né, a gente entender, pecado é uma coisa que afasta a gente de Deus. Já imaginou você colocar uma calça e isso te afastar de Deus? Não vou ter comunhão com você agora porque você colocou uma calça. Não tem sentido isso daí. Para começar, não tem uma base bíblica que fale que é pecado, que Deus não quer que você use o que não pode. Aí talvez a pessoa venha com o argumento, tudo posso, mas nem tudo me convém. O que não deve convir a você é no caso de tudo que foi falado aqui, usar tanto saia, tanto calça, quanto qualquer outra coisa que seja na intenção de chamar a atenção das outras pessoas, né? Aí sim vai ser um pecado, vai entrar na questão de lascívia e tal, essa questão, né? E é só isso. Você pode usar calça ou qualquer outra coisa desde que de forma comportada e decente. Next. Outra coisa que talvez envergonhe, né, a gente ou o nome do cristão é o que a gente vê acontecendo em muitos cultos, em muitas reuniões de muitas igrejas. A gente não vai citar nomes aqui porque não convém e tal, mas assim, uma coisa que todo mundo acha, quem está de fora olhando para os evangélicos, para os cristãos, é que todo culto é um circo. Né? Então tem o que tem no circo? Tem o pastor rodando, feito um louco lá. Tem o pastor metralhadora, tem o pastor que bate o terno e os caras caem, é meio louco. Tem entrevista com o capeta, né? Entrevista com o diabo, que você pergunta de onde ele vem, qual é o nome dele, se ele gosta de, sei lá, que cor, qual é a cor preferida dele. É verdade. O reino daquele... Passa até mal. Tem isso. Fora outras, várias presepadas que a gente vê. Então, o que a Bíblia fala, assim, pra gente dar uma ideia panorâmica do que a Bíblia fala sobre o culto em si? O que acontece no culto? Será que existe base bíblica para isso? Alguém aqui já viu na Bíblia, por favor, se alguém achar aí na Bíblia, mostra pra mim, que eu ainda não encontrei um lugar que exista esse tipo de coisa na Bíblia. Algum culto lá durante toda a história ali que está relatada na Bíblia, alguém fazendo esse tipo de coisa. Eu nunca vi, eu não sei se vocês já viram isso. Mas então a gente precisa ver qual é a base bíblica disso.
de pessoas caindo no chão, daquela coisa muito louca, desenfreada, desgovernada, sem qualquer... esqueci a palavra. Equilíbrio. Isso, sem equilíbrio, sem controle, essa era a palavra que eu queria falar, mas sem controle nenhum. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, só lembrando, gente, antes de qualquer outra coisa, se você não gostar, se não está gostando disso, talvez você pratique isso, mas nada me sai da cabeça que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então se você falar pra mim assim que faz isso porque você fica tão cheio do Espírito Santo que você não tem controle, então já alguma coisa está errada aí, porque a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E o Espírito Santo ele nunca vai te deixar em transe a ponto de você não saber o que você está fazendo. Isso Perder é bíblico, a consciência. né? Mas então a gente precisa entrar um pouquinho nesse assunto para falar sobre o que é realmente um culto evangélico, um culto de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a doutrina que nós aqui seguimos ou de que outras igrejas seguem, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Fiquem à vontade. Quem quer começar falando aí? O que na Bíblia fala? Quem separou um texto aí Não, sobre na verdade, você vai falar a questão do culto relacional de Romanos 12. isso? Pode ler. Lá em Romanos 12 fala que o culto deve ser racional, né? Então tem que ter uma razão ali, você tem que saber o que está acontecendo, o que você está sentindo. Claro, tem momentos que você vai ficar cheio do Espírito Santo, você vai chorar, você vai se quebrantar e tudo mais, mas você tem o sentido daquilo, você sabe o que está acontecendo. Que nem tem um autor que ele fala assim, que ele quer uma coisa que mexe com o coração dele, não com os pés, né? Não precisa, essa movimentação que não traz... Sapato de fogo. Não traz mudança nenhuma, transformação nenhuma, sendo que o propósito de Deus é transformar a vida. Que adianta acontecer tudo isso ali na hora do culto e lá fora você não consegue perdoar, você não obedece às leis de Deus, sabe? Não é uma base bíblica isso. Será que Jesus consegue ser o centro de um culto assim? Eu fico pensando isso. Onde fica Jesus nessa história, né? Porque muitas pessoas vão às vezes na igreja e chegam lá e ficam com medo. Eu já fui a cultos que eu era novo na fé e eu com medo, porque eu falava, caramba, o capeta vai pegar em mim aqui também. Olha lá, tá todo mundo caindo e tal. Na verdade é o capeta. Então é meio bizarro. Você imagina Deus ali no meio? Sabe? Jesus fica ali de lado, né? Jesus fica ali, daqui a pouco a Por gente isso que em fala. Coríntios fala, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem no culto. O culto tem que obedecer uma liturgia. Isso. O principal de um culto a Deus é a palavra. Se não tem a pregação da palavra, já está errado. E se a mensagem também não é cristocêntrica, também já está errado. E ao contrário disso, não significa que a igreja é fria, né? Porque a gente tem, as pessoas de fora talvez tenham essa noção que uma igreja boa, uma igreja, aquela igreja cheia de movimento, igual a Alefi falou. A ideia que dá é isso, que por estar acontecendo tudo isso, a Deus igreja está cheia da presença de Deus, né? E ali que tem Deus nada se a ver. manifesta. Esses líderes, né, eles falam que eles têm novas revelações totalmente fora da Bíblia, isso. Eles têm novas revelações, que Deus está se manifestando de maneira Novas diferente. revelações, já é meio... Nossa, cara, eu fico meio louco com isso. Por que? Pra que novas revelações se a revelação tá aqui, Já tá com a tudo gente? aqui. Tá aqui já. Que a gente E tem, precisa. Deus me deu uma nova revelação. Que deu nada, velho. Jesus, não a Bíblia deu. fala que Jesus é a maior revelação de Deus. a Se é a maior, não tem tá aqui, outra. não tem. A Bíblia, Jesus foi a maior revelação de Deus, não tem outra maior. Revelação quem faz é a fotótica. Um culto sem o centro, se a palavra de Deus, se a Bíblia, não é cristocêntrico, não tem nada a ver. Com certeza, um culto desse eu vou lá para a igreja de Laodiceia, que Jesus fala, eis que sou a porta e bato. Ele está lá na porta da igreja querendo entrar, dentro desse culto ele não está, não tem base bíblica. Não... Outra coisa também que muita gente acha, muita gente fala para nós que somos crentes, né, cristãos, é que assim, a Lainá que falou isso para mim, né, que muita gente fala assim, você dá teu dízimo pro pastor, você dá todo o teu dinheiro pro pastor, o pastor vai ficar rico lá, vai trocar de carro, vai trocar de casa e você fica aí dando teu dinheiro pro pastor. Então a ideia que muitas vezes se passa na televisão, e até por conta de muitos maus exemplos também, é de que todo pastor é ladrão.
né? De que todo pastor é desonesto e quem dá o dízimo ele gasta o dinheiro à toa, porque esse dízimo ele é roubado de alguma forma, ou a gente entrega o dízimo para outras pessoas ficarem ricas. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso é um pouquinho diferente, né? Na verdade, o dízimo, a gente não vai falar expressamente aqui sobre o dízimo, porque isso aí dá muito assunto para manga, mas a base em si é de que o dízimo é bíblico. A gente tem que trazer o dízimo para a casa de Deus, até para manter a casa de Deus, porque não é fácil manter uma igreja, então a gente precisa de trazer o dízimo para isso. Agora, essa questão de pastor ladrão, já quero começar dizendo o seguinte: existem pastores que são ladrões de verdade? Claro que existe, né? Existe da mesma forma que existe padre ladrão, da mesma forma que existe pai de santo ladrão, da mesma forma que existe bancário ladrão, político, padeiro, todo tipo de profissão existem pessoas desonestas, é claro. Mas nós não podemos generalizar, isso é uma forma de preconceito. Eu falar que todo pastor é ladrão é um preconceito. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o dízimo? Então, a gente deve trazer o dízimo à casa de Deus, e a gente deve trazer ofertas para a casa do Senhor também? O que vocês querem ler aí, quem separou? Eu separei um texto de Malaquias capítulo 3, versículo 10, que vai dizer, muito legal: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Então é o que o Ricardo falou, os dízimos ele tem uma finalidade certa e é bíblico, não foi uma invenção humana. Tanto o dízimo como as ofertas estão na Bíblia e foi Deus quem mandou que fossem trazidos os nossos dízimos e ofertas à casa de Deus para que pudesse se manter a casa de Deus. Complementando o que a Emily disse, como o dízimo ele é bíblico, muitas pessoas aproveitam disso, né, os líderes e pastores, para aproveitar, né, uma oportunidade em nome de Deus. Eles fazem igreja como uma empresa, na verdade, né? Comércio. Um comércio, e aproveitam dessas pessoas simples e vira essa bagunça. Na verdade é que essas pessoas têm uma ideia de pastor, né? Pastor tá roubando, nossa, mas as pessoas não sabem que não é porque o cara é pastor porque tem muito pastor por aí que ainda não entendeu a palavra de Deus, porque por cara fazer isso, catar o dízimo, não usar ele da forma que ele deve ser usado, é porque o cara não entendeu a palavra de Deus. Infelizmente tem líderes religiosos que não entendeu, só tá lá, né, naquele cargo, naquela responsabilidade que Deus deu pra ele, e o cara não entendeu e usa dessa forma, né? Mas isso não pode ser generalizado. Ou eu acho até pior, ou entendeu bem demais. E aí, só que o cara é tão esperto que ele usa isso, então ele conhece as pessoas dele e aí ele transforma isso num comércio mesmo. Aí ele usa a fé das pessoas para ele ganhar dinheiro. Sim, então a gente vê a igreja abrindo, para lavar dinheiro. A gente vê a igreja aberta aí, que o pastor... Em nome de Deus. Isso, e aí eles fazem tudo isso em nome de Deus. Isso que é o pior. Eles não têm temor a Deus, por isso que é pra isso que eu quis dizer. Temor, pro né? cara ter coragem de fazer isso, ele não tem temor a Deus, porque ele vai ser cobrado disso. Na volta de Jesus ele vai ser cobrado disso, aí eu quero ouvir. E isso sempre teve, não é novidade. Nós vemos Jesus quando ele vê o que as pessoas estavam fazendo, né? Explica aí. Mercado dentro... O mercado dentro do templo, Jesus, usando o templo de Deus para fazer mercado. Jesus não aceita, né? Jesus não aceita na passagem da Bíblia. Agora eu fico imaginando se Jesus andasse hoje e fizesse a mesma coisa hoje nas igrejas. O que ia ter de pastor levando chibatada? Não ia dar certo chicote, ia ter que catar alguma coisa desse. Ia ter de igreja sendo destruída, né? Ia sobrar umas 3 igrejas. Mas assim, o que a gente tem que entender e aí deixar essa mensagem para quem não é de uma igreja, ou está vindo agora. Às vezes as pessoas têm medo de entrar na igreja justamente por causa disso. Mas assim, isso não é regra, né? Isso foge da regra, foge do que é bíblico. É claro, eu falo assim, se você sabe que a igreja que você está indo, o pastor está desviando dinheiro, está sendo desonesto, está brincando com a fé das pessoas, está usando as pessoas, sai de lá. Eu tenho plena convicção em te dizer que a melhor coisa para você fazer é sair de lá.
mas não deixe de congregar por causa disso. Se você tem uma igreja sadia, em que você pode confiar no que está sendo empregado, o dízimo, e está sendo feita o que a palavra de Deus diz, você tem que contribuir com o dízimo. O dízimo é bíblico. Ninguém pode falar o contrário disso. Aí, já emendando outra questão, que a Lainá já tinha comentado um pouquinho sobre isso com a gente, é de que a gente acaba sendo mal representado por líderes que estão aí na bancada evangélica ou na televisão, formadores de opinião, que a gente tem muitos formadores de opinião que se dizem cristãos, mas as atitudes deles acabam destonando um pouco do que Jesus falava ou faria, né? Então, assim, aí hoje você tem a ideia de que também o cristão, o crente, ele é preconceituoso, ele é intolerante, tanto com a opção sexual ou com a opção religiosa. Então fala assim, todo crente ele é hipócrita, todo crente ele se acha melhor que os outros, é o dono da razão. Mas não é assim, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do o verdadeiro cristão, ele é intolerante? O verdadeiro cristão, ele é preconceituoso? Será que Jesus foi uma pessoa preconceituosa enquanto ele estava aqui conosco? O que vocês acham? A Bíblia nos ensina acima de tudo a amar uns aos outros. Então, só por esse princípio já nos ensina que nós não devemos agir com intolerância a nada. O que nós temos que nos posicionar em relação aos nossos princípios que estão na palavra de Deus. Mas tratar o outro com indiferença, com falta de amor, com preconceito, até porque o nosso objetivo, o nosso alvo é imitar a Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus não fazia acepção de pessoas, não diferenciava pessoas. Jesus estava em meio às prostitutas, em meio às pessoas que realmente precisavam de ajuda. Então, assim como nós cristãos, nós também temos que procurar ajudar as pessoas, não criticá-las, e nem julgá-las pela maneira que elas vivem ou pelas escolhas que elas fizeram. Nós, pelo contrário, temos que mostrar a verdade, que é a palavra de Deus, mas fazer isso em amor. Duas características muito fortes que a gente tem que tomar para nós. Não termos esse preconceito de querer nos afastar das outras pessoas. Então, o verdadeiro cristão, aquele que é crente de verdade no que Jesus fez e no Evangelho de Cristo, ele não se afasta das pessoas. Independente da opção sexual, da opção religiosa dela. A gente anda igual Cristo fazia, se aproxima das pessoas. A gente diz a verdade, porque Cristo nunca deixou de dizer a verdade. Jesus nunca botou pano quente, falou, não, isso aí talvez não tem problema não. Não, Jesus sempre disse a verdade. Mas ele sempre disse a verdade em amor. Então eu vejo muitos hoje que falam até a verdade, mas falam sem amor. Pastores aí que falam de uma forma tão brava, tão ríspida, que perde a razão. Ninguém vai se aproximar de Cristo com pessoas que atacam os outros, que falam vocês vão morrer porque vocês são pecadores, vocês vão queimar no fogo do inferno. Ninguém. A pessoa não vai te ouvir. E você não vê Jesus fazendo isso, né? Nossa, se arrepende, senão vocês vão tudo morrer aqui. Não. Jesus, ele sempre diz a verdade, mas ele fala de uma forma que a pessoa se sinta digna. Né, que a pessoa não perca a dignidade, não perca o respeito, ele nunca desrespeita ninguém. Bom, pessoal, então acho que é isso mesmo, né, que a gente falou aí um pouquinho sobre isso, sobre o que é ser realmente um cristão, quem são os verdadeiros cristãos mesmo. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos perfeitos, né, longe da gente, a gente é imperfeito, tem os nossos problemas também. Mas a gente está tentando buscar, através da própria palavra de Deus, é claro que ela é o nosso norte, buscar um entendimento de como viver então o cristianismo, né? Não só como ser cristão, mas como viver o cristianismo. Então às vezes você que está aí, que você não conhece ainda uma igreja, ou você só tem o preconceito de que por não conhecer achar que todo mundo é igual, o que a gente falou um pouquinho aqui hoje é o que é realmente ser cristão, né? O que realmente as igrejas devem buscar, o que a gente deve buscar. E você que está na igreja que já frequenta uma igreja, que você busque entendimento na palavra de Deus para viver um cristianismo de verdade. Que você, através da sua vida, dê um bom exemplo também para outros sobre como é ser cristão de verdade. Que Deus te abençoe e que você possa levar a palavra de Deus, a palavra de Cristo para muitos e que a palavra de Cristo seja declarada em todo mundo. Amém? Deixa eu ver. Amém. Amém.